Os milagres de Jesus são um dos aspectos mais intrigantes e enigmáticos de sua história. Curar os doentes, transformar água em vinho, andar sobre as águas e ressuscitar os mortos são atos que desafiam a lógica humana e continuam a fascinar estudiosos e religiosos há milênios. Contudo, uma pergunta surge: e se esses milagres não fossem intervenções divinas, mas demonstrações de uma tecnologia extraterrestre tão avançada que, para os olhos e a compreensão dos antigos, parecia mágica ou sobrenatural? Seres com acesso a uma ciência incrivelmente superior à nossa poderiam realizar feitos incompreensíveis para as civilizações daquela época. Esse questionamento nos leva a uma reflexão profunda sobre o que consideramos milagroso e o que poderia, na verdade, ser resultado de uma ciência desconhecida. Para entender melhor essa perspectiva, é essencial situar-nos no contexto histórico em que Jesus viveu. Naquela época, o conhecimento científico era extremamente rudimentar. A medicina mal começava a se desenvolver, as leis da física eram um mistério, e a tecnologia, como a entendemos hoje, estava apenas engatinhando. Imagine como seria o impacto de uma tecnologia altamente avançada sobre uma população que não tinha as ferramentas para compreendê-la. O que hoje podemos explicar como ciência de ponta, naquela época, seria facilmente interpretado como um milagre ou uma intervenção divina. Essa chave de entendimento nos permite repensar os milagres de Jesus sob uma nova luz, considerando a possibilidade de que eles poderiam ser manifestações de uma ciência ou tecnologia que ainda hoje seria desafiadora de compreender. Muitas culturas ao longo da história interpretaram eventos que estavam além da sua capacidade de explicação como intervenções divinas. Esse fenômeno é comum em diversas mitologias e religiões, pois as pessoas tendem a atribuir causas sobrenaturais àquilo que não conseguem entender. Isso levanta a questão: será que Jesus era apenas um homem com acesso a um conhecimento muito superior ao de seus contemporâneos? Ou teria ele algum contato com uma civilização extraterrestre que lhe forneceu essa tecnologia avançada? Se a resposta for sim, isso poderia explicar os feitos milagrosos que ele realizou, utilizando tecnologias que para nós, mesmo nos dias de hoje, pareceriam impossíveis. Um exemplo clássico é a cura dos leprosos. A lepra, uma doença devastadora e sem cura conhecida na época, foi uma das condições que Jesus curou em várias ocasiões. No entanto, se pensarmos em uma tecnologia avançada de cura celular, capaz de regenerar tecidos danificados, similar à terapia genética que estamos começando a explorar atualmente, isso poderia fornecer uma explicação plausível. Para os olhos de uma sociedade antiga, uma cura instantânea pareceria um milagre. Mas para uma civilização com acesso a esse tipo de tecnologia, seria algo cotidiano. Outro exemplo é o ato de Jesus andar sobre a água, um dos milagres mais icônicos. Isso poderia ser explicado pelo uso de uma tecnologia de antigravidade, algo que ainda está fora de nosso alcance, mas que poderia ser trivial para uma civilização extraterrestre altamente desenvolvida. A multiplicação dos pães e peixes, outro dos milagres mais conhecidos, também poderia ser reinterpretada sob essa ótica. Imagine uma tecnologia capaz de criar ou replicar matéria de maneira instantânea, como uma forma avançada de impressão de alimentos. Embora essa ideia pareça ficção científica, ela não está muito distante do que estamos começando a explorar hoje com a impressão 3D de alimentos. Se uma tecnologia dessa natureza existisse no tempo de Jesus, a multiplicação dos alimentos poderia ser vista como uma aplicação simples e prática de uma ciência altamente desenvolvida. Esses exemplos nos levam a questionar se os milagres que hoje associamos ao poder divino de Jesus poderiam, na verdade, ser manifestações de uma ciência ou tecnologia extremamente avançada. Em vez de um ser divino realizando atos sobrenaturais, poderíamos estar diante de um homem que tinha acesso a uma tecnologia que estava muito além da compreensão humana da época. Essa perspectiva nos faz refletir sobre o que realmente significa um milagre e como nossa própria compreensão do mundo pode ser limitada por nosso conhecimento atual. Essas ideias não são apenas especulações modernas. Ao longo da história, muitos estudiosos e teólogos têm debatido a origem dos milagres e se eles poderiam ter explicações racionais ou científicas. Algumas dessas discussões envolvem o estudo de textos antigos que podem conter pistas sobre a verdadeira natureza dos milagres de Jesus. Por exemplo,
As tábuas sumérias, que datam de milhares de anos antes da era cristã, contêm histórias surpreendentemente semelhantes às narrativas encontradas na Bíblia, na Torá e no Alcorão. Isso levanta a possibilidade de que essas histórias tenham uma origem comum, ou que as culturas antigas tenham influenciado umas às outras em suas crenças religiosas e mitológicas. A semelhança entre essas histórias também nos leva a questionar se a Bíblia pode ser uma releitura dessas narrativas antigas, adaptada para o contexto cultural e religioso hebraico e cristão. Um dos exemplos mais intrigantes dessa conexão é a história do dilúvio. Nas tábuas sumérias, encontramos o relato de Ziusudra, um herói que sobrevive a uma inundação devastadora por ordem dos deuses. De maneira similar, na Bíblia, temos a história de Noé, que também é instruído por Deus a construir uma arca para sobreviver a um dilúvio catastrófico. As semelhanças entre essas duas narrativas são impressionantes e fazem com que muitos estudiosos se perguntem se a história de Noé pode ter sido influenciada pelos mitos sumérios. Essas influências culturais entre diferentes civilizações podem ter moldado a forma como entendemos os eventos religiosos e sobrenaturais, o que sugere que muitos dos relatos bíblicos podem ter raízes em mitos e tradições muito mais antigas. Outro exemplo interessante de paralelismo entre as narrativas sumérias e bíblicas é o conceito de criação da humanidade. Nas tábuas sumérias, os deuses criam o homem a partir da argila, para que ele sirva como um trabalhador para eles. Essa ideia ressoa fortemente com o relato bíblico em Gênesis, onde Deus forma o homem a partir do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. As semelhanças entre esses dois relatos nos levam a considerar a possibilidade de que a história bíblica da criação possa ter sido influenciada por mitologias sumérias ou de outras culturas antigas que compartilhavam esses temas em comum. A interação entre seres celestiais e a humanidade é outro ponto de conexão entre os textos sumérios e a Bíblia. Nos textos sumérios, os Anunnaki são descritos como seres que desceram dos céus e ensinaram diversas habilidades à humanidade, como a agricultura, a metalurgia e a construção de cidades. Esses seres são vistos como intermediários entre os deuses e os humanos, ajudando a guiar o desenvolvimento da civilização. Na Bíblia, encontramos uma figura semelhante nos anjos, que também descem dos céus para interagir com os humanos, trazendo mensagens divinas ou intervindo em momentos críticos. Essas semelhanças nos fazem questionar se os anjos bíblicos poderiam, na verdade, ser os mesmos seres descritos nas tábuas sumérias como os Anunnaki. Esses paralelos são fascinantes porque indicam que no passado, diferentes culturas compartilharam histórias sobre seres superiores que vieram à Terra para orientar a humanidade. Ao longo do tempo, essas histórias foram adaptadas e reinterpretadas de acordo com os contextos culturais e religiosos de cada civilização, mas a essência de suas narrativas permanece similar. Isso nos leva a considerar a possibilidade de que as religiões modernas tenham sido moldadas por mitologias muito mais antigas, que podem ter sido influenciadas por interações com civilizações extraterrestres. Se aceitarmos essa hipótese, podemos começar a olhar para os textos religiosos não como relatos puramente divinos, mas como crônicas de interações entre humanos e seres de outras partes do cosmos. Outra questão intrigante relacionada aos milagres de Jesus é o seu nascimento virginal. Este evento é um dos pilares centrais do cristianismo, visto como um milagre divino que demonstra a natureza única de Jesus. Acredita-se que Maria, sua mãe, concebeu Jesus sem a intervenção de um homem, por meio da ação do Espírito Santo. No entanto, essa história não é exclusiva do cristianismo. Existem vários relatos de nascimentos virginais em outras tradições religiosas e culturais, o que nos leva a questionar se esse evento poderia ter uma explicação diferente. Será que o nascimento de Jesus poderia ter sido o resultado de uma intervenção extraterrestre, envolvendo talvez manipulação genética ou tecnologia avançada? Em alguns textos apócrifos, há menções de que Ana, a mãe de Maria, também teve um nascimento virginal, o que sugere a possibilidade de uma linhagem especial, geneticamente modificada ou selecionada, para cumprir um propósito maior. Se considerarmos a hipótese de que uma civilização extraterrestre estava monitorando e intervindo no desenvolvimento da humanidade, é possível que Jesus tenha sido o produto de um plano cuidadosamente orquestrado para criar um ser com habilidades únicas e um papel cósmico significativo.
A ideia de que uma linhagem alienígena foi estabelecida através de nascimentos virginais pode parecer ousada, mas encontra paralelo em muitas mitologias e tradições religiosas ao redor do mundo. A biotecnologia moderna já nos permite vislumbrar algo semelhante, com técnicas como a clonagem e a manipulação genética. Imagine uma civilização extraterrestre com acesso a uma tecnologia milhares ou milhões de anos à frente da nossa, capaz de manipular o DNA humano de maneiras que nem podemos imaginar. Se esses seres estivessem interessados em criar um ser com capacidades especiais, como Jesus, o nascimento virginal poderia ser explicado como uma intervenção tecnológica planejada para garantir que ele nascesse com uma constituição genética única, capaz de realizar feitos que desafiam nossa compreensão. Ao observar as mitologias de outras culturas, também encontramos relatos semelhantes de nascimentos divinos. No Egito Antigo, o faraó era considerado o filho do deus Ra, nascido de uma virgem. Da mesma forma, na mitologia grega, Zeus frequentemente gerava filhos divinos sem o envolvimento de um pai humano. Será que essas histórias são ecos de um mesmo fenômeno, onde seres avançados interagiram com a humanidade para criar figuras especiais destinadas a guiar o desenvolvimento humano? Essas comparações nos fazem pensar que o nascimento virginal de Jesus poderia ser parte de um padrão maior, onde seres de outros mundos influenciaram as narrativas religiosas e mitológicas da Terra. Essa ideia também nos leva a reconsiderar a própria linhagem de Jesus. Se ele fosse o resultado de uma intervenção extraterrestre, isso poderia explicar muitos dos seus feitos extraordinários e sua compreensão espiritual além do comum. Jesus não seria apenas um homem divino, mas um híbrido, parte humano e parte de uma civilização superior, destinado a cumprir uma missão cósmica na Terra. Isso muda radicalmente a forma como vemos sua vida e sua missão, oferecendo uma nova perspectiva sobre sua importância na história da humanidade. Assim, o nascimento virginal de Jesus, ao invés de ser visto apenas como um milagre divino inexplicável, poderia ser entendido como o resultado de um plano bem arquitetado para trazer à Terra um ser com capacidades especiais. Essa linhagem especial poderia ter sido iniciada muito antes, preparando o caminho para o nascimento de um híbrido humano-alienígena que, com seu conhecimento e habilidades, transformaria o destino da humanidade. Essa nova perspectiva não diminui a importância de Jesus, mas enriquece nossa compreensão sobre as possíveis origens de sua existência e os impactos que ele teve na história humana. Os anos perdidos de Jesus, um período que vai da sua infância até o início de seu ministério, são um dos maiores mistérios de sua vida. A Bíblia não documenta o que aconteceu com Jesus entre os 12 e os 30 anos, e essa lacuna tem gerado diversas teorias. Uma das mais intrigantes sugere que ele teria viajado para lugares distantes, como o Egito, a Índia e até mesmo o Tibete, em busca de conhecimento espiritual e místico que iria moldar seus ensinamentos e sua visão de mundo. No Egito, há evidências de que Jesus pode ter sido exposto à rica tradição de sabedoria espiritual que existia nos templos de Heliópolis. Esses centros de aprendizado eram renomados por seus ensinamentos sobre os mistérios da vida e da morte, e seus sacerdotes possuíam um conhecimento que remontava aos tempos de Thoth, o deus egípcio da sabedoria. Se Jesus estudou nesses templos, ele pode ter adquirido um entendimento profundo sobre temas como a reencarnação, a cura e o conceito de Ma'at, a harmonia cósmica que governava o universo egípcio. Esses ensinamentos poderiam ter influenciado sua visão sobre o reino dos céus e moldado seus próprios ensinamentos espirituais. Além do Egito, alguns relatos sugerem que Jesus teria viajado para o Oriente, especialmente para a Índia e o Tibete. Nessas regiões, ele teria estudado com mestres budistas e tibetanos, aprendendo técnicas de meditação e cura energética que mais tarde influenciariam seus próprios atos milagrosos. A conexão entre as práticas espirituais orientais e os ensinamentos de Jesus, como o foco no amor, na compaixão e na transcendência do ego, é um ponto que muitos pesquisadores consideram uma evidência dessas influências orientais em sua vida. No Tibete, acredita-se que Jesus tenha aprendido a manipular o Qi, a energia vital que flui em todos os seres vivos. Técnicas como o Qigong, que envolve a canalização dessa energia para promover a cura, podem ter sido a base dos milagres de cura que ele realizaria mais tarde. Essas práticas espirituais não eram apenas místicas,
mas envolviam um profundo entendimento do corpo humano e de suas energias, algo que poderia explicar como Jesus foi capaz de realizar curas aparentemente milagrosas. Além disso, a exposição de Jesus a essas tradições espirituais orientais também pode ter moldado sua visão sobre a reencarnação e o ciclo da vida e da morte. No budismo e no hinduísmo, a reencarnação é um conceito fundamental, e é possível que Jesus tenha integrado esse conhecimento em seus próprios ensinamentos sobre a vida após a morte e o reino dos céus. Suas viagens pelo Oriente podem ter proporcionado uma rica diversidade de ensinamentos que ele mais tarde adaptaria para o contexto cultural e religioso da Judéia. Essas teorias desafiam a ideia tradicional de que Jesus teria vivido toda a sua vida na Galileia, sem contato com outras culturas e tradições. Se ele realmente viajou para o Egito, a Índia e o Tibete, suas influências espirituais seriam muito mais vastas e diversificadas, tornando-o não apenas um líder religioso local, mas um mestre espiritual universal, que incorporou ensinamentos de diferentes culturas e tradições espirituais em sua visão do mundo. Essa perspectiva amplia nossa compreensão sobre a vida de Jesus e nos faz reconsiderar a fonte de sua sabedoria e seu poder espiritual. Uma das figuras mais enigmáticas da mitologia egípcia é Thoth, o deus da sabedoria, da escrita e da magia. De acordo com alguns relatos, acredita-se que Thoth tenha sido uma figura real, um sacerdote rei da Atlântida, que sobreviveu à destruição do continente e levou seu vasto conhecimento ao Egito. Thoth teria registrado seu saber em textos conhecidos como as Tábuas de Esmeralda, que contêm ensinamentos profundos sobre a vida, a morte e a imortalidade. É possível que Jesus, durante suas supostas viagens ao Egito, tenha tido acesso a esse conhecimento antigo e o tenha integrado em sua própria visão espiritual. As Tábuas de Esmeralda falam sobre a habilidade de Thoth de encarnar em diferentes planos de existência e de viajar entre as estrelas. Isso não apenas sugere uma compreensão espiritual profunda, mas também a ideia de que existiam seres capazes de transcender a mortalidade e o tempo, habilidades que mais tarde foram atribuídas a Jesus. A semelhança entre os ensinamentos de Thoth sobre a alma e o que Jesus pregava sobre o reino dos céus e a vida eterna é impressionante, e levanta a questão de até que ponto Jesus poderia ter sido influenciado por esses ensinamentos antigos. Além disso, as Tábuas de Esmeralda descrevem uma tecnologia avançada, como câmaras de rejuvenescimento e transferência de consciência, que permitiriam a imortalidade e o renascimento em novos corpos. Jesus, conhecido por ter ressuscitado após sua crucificação, poderia ter utilizado ou conhecido essas técnicas, aplicando-as a si mesmo e a seus seguidores. Se Thoth tinha acesso a esse conhecimento avançado, e se Jesus o acessou durante suas viagens ao Egito, isso poderia explicar muitos dos mistérios em torno de sua ressurreição e sua capacidade de realizar feitos extraordinários. A conexão entre Thoth e Jesus também traz à tona a ideia de que Jesus poderia ter sido um iniciado nos mistérios atlantes, uma civilização altamente avançada que, segundo algumas teorias, possuía uma tecnologia muito superior à nossa. O conhecimento espiritual e científico de Thoth teria sido transmitido a Jesus, moldando sua compreensão da vida e da morte de uma maneira que transcendia as crenças comuns de sua época. Isso faz com que a figura de Jesus se torne ainda mais rica e complexa, revelando que ele não era apenas um mestre espiritual, mas também um herdeiro de uma tradição cósmica e tecnológica antiga, possivelmente de origem extraterrestre. Jesus falava frequentemente de um reino de Deus, que não era deste mundo, uma referência que pode se alinhar com os ensinamentos de Thoth sobre realidades multidimensionais e planos de existência além da nossa compreensão. Esse conhecimento poderia ter permitido a Jesus manipular a matéria, o tempo e o espaço de maneiras que pareciam milagrosas para seus seguidores, mas que, na verdade, eram o resultado de um domínio profundo da física e da espiritualidade. Se essa ligação entre Jesus e Thoth for verdadeira, então a vida de Jesus se torna ainda mais rica e complexa, revelando que ele não era apenas um mestre espiritual, mas também um herdeiro de uma tradição cósmica e tecnológica antiga, possivelmente extraterrestre. Isso dá uma nova dimensão à sua figura, como alguém que transcendia não apenas a cultura de seu tempo, mas também as barreiras entre mundos e realidades, usando seu conhecimento para trazer cura, conforto e esperança em um mundo cheio de dor e sofrimento.
A ascensão de Jesus, um dos eventos mais emblemáticos de sua história, é frequentemente entendida como um ato divino, onde ele retorna ao Pai nos céus após sua ressurreição. No entanto, e se a ascensão de Jesus não fosse apenas um ato sobrenatural, mas uma demonstração de uma tecnologia avançada, possivelmente extraterrestre, que envolvia transferência de consciência ou rejuvenescimento? Existem vestígios arqueológicos no Egito que podem sugerir que civilizações antigas dominavam esse tipo de tecnologia, o que nos leva a reconsiderar a ascensão de Jesus sob uma nova ótica. No Serapéum de Saqqarah, no Egito, existem câmaras gigantes feitas de granito e diorito que, segundo teorias, eram utilizadas para fins de rejuvenescimento. Essas câmaras, conhecidas por emitirem altos níveis de radioatividade, são consideradas, por alguns pesquisadores, como dispositivos usados por civilizações antigas para rejuvenescer corpos ou transferir a consciência para um novo corpo. Se esses dispositivos realmente existiram e foram usados por civilizações antigas, eles poderiam oferecer uma explicação tecnológica para a ressurreição e a ascensão de Jesus. A ideia de transferência de consciência é fascinante e encontra eco em muitas tradições espirituais, incluindo os ensinamentos de Thoth, que falava sobre a habilidade de mover a alma entre corpos e dimensões. Jesus, com o conhecimento adequado, poderia ter usado uma tecnologia semelhante para transcender a morte, transferindo sua consciência para um corpo renovado ou outra forma de existência. Isso explicaria tanto sua ressurreição quanto sua ascensão, que poderiam ter sido o resultado de uma tecnologia avançada, aplicada por uma civilização extraterrestre. Ao olhar para a ascensão de Jesus sob essa ótica, vemos que ele não apenas ressuscitou, mas poderia ter subido para uma nave ou outro tipo de dispositivo que lhe permitiu transcender a Terra e alcançar outro plano de existência. Isso é semelhante ao que se encontra em relatos de abduções modernas, onde seres são levados por luzes brilhantes para veículos celestes. Se Jesus tinha acesso a essa tecnologia, isso explicaria sua capacidade de se mover entre mundos e realidades, utilizando um conhecimento que estava muito além da compreensão de seus seguidores. A Bíblia descreve a ascensão de Jesus de maneira simples, dizendo que ele foi elevado aos céus. No entanto, essa descrição pode muito bem estar relatando um evento tecnológico que os autores bíblicos, com o vocabulário limitado da época, não tinham outra maneira de explicar. Para eles, isso era um milagre, mas para uma civilização com tecnologia avançada, poderia ser um processo comum de transporte ou transição dimensional. Assim, a ascensão de Jesus pode ser reavaliada como um evento que transcende nossa compreensão, mas que, com o avanço da ciência e da tecnologia, começamos a ter pistas de como poderia ter ocorrido. Se ele utilizou tecnologias de rejuvenescimento ou transferência de consciência, isso o colocaria não apenas como um mestre espiritual, mas como um ser com acesso a um conhecimento cósmico extraordinário, capaz de manipular a realidade de maneiras que para nós pareceriam milagrosas. Na Bíblia, os anjos são descritos como mensageiros de Deus, seres celestiais que interagem diretamente com a humanidade, trazendo orientações divinas ou protegendo aqueles que seguem os mandamentos divinos. No entanto, se olharmos para antigas narrativas sumérias, como as que falam dos Anunnaki, encontramos semelhanças impressionantes. Os Anunnaki eram deuses que desceram dos céus e compartilharam conhecimento com os humanos, guiando o desenvolvimento da civilização. Isso nos leva a questionar se os anjos bíblicos poderiam, na verdade, ser os mesmos seres descritos na mitologia suméria, ou até mesmo entidades extraterrestres. A palavra anjo tem uma forte conotação religiosa, mas na Bíblia, eles aparecem frequentemente realizando tarefas que poderiam ser interpretadas como intervenções tecnológicas ou científicas. Pense nos anjos que desceram para interagir com Abraão ou Ló em Sodoma e Gomorra. Eles foram capazes de destruir cidades inteiras com fogo e enxofre, o que hoje poderíamos interpretar como o uso de armas de alta tecnologia. Seriam esses anjos, então, seres de uma civilização avançada, cujas ações foram mal interpretadas pelos humanos da época? Os Anunnaki, nas tábuas sumérias, também são descritos como possuindo um conhecimento profundo sobre engenharia genética, astronomia e outras ciências avançadas. Eles são frequentemente vistos como os criadores ou guias da humanidade, ensinando habilidades que permitiram aos humanos evoluir socialmente e tecnologicamente.
De forma semelhante, os anjos na Bíblia são vistos como agentes do progresso, trazendo mensagens que mudaram o curso da história humana. Essa semelhança sugere que os anjos e os Anunnaki podem ter uma origem comum, uma civilização extraterrestre que visitou a Terra em tempos antigos. Outra comparação interessante está no termo Nefilins, mencionado na Bíblia como os filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Esses gigantes, fruto da união entre seres celestiais e humanos, podem ser vistos como híbridos de uma raça alienígena com a humanidade, similar ao que se fala sobre os Anunnaki, que teriam realizado experimentos genéticos com os primeiros humanos. Isso poderia explicar as descrições bíblicas de gigantes e seres poderosos que habitaram a Terra em tempos antigos. Se considerarmos que os anjos eram de fato seres extraterrestres, isso muda completamente a forma como interpretamos os eventos bíblicos. As interações entre anjos e humanos poderiam ser vistas como um programa de supervisão e evolução da humanidade, com o propósito de nos guiar para um futuro tecnológico e espiritual mais avançado. Isso faz com que a narrativa bíblica se torne muito mais do que uma simples história de fé. Ela pode ser o registro de uma relação duradoura entre humanos e uma civilização cósmica superior. Ao reinterpretar os anjos como seres extraterrestres, também podemos começar a ver a própria Bíblia como uma crônica dessas interações. Seres de outro mundo, com tecnologia e conhecimento, além da nossa compreensão, poderiam facilmente ser vistos como divinos por culturas antigas. A diferença entre anjos e Anunnaki pode, então, ser apenas uma questão de nomenclatura e contexto cultural. Ambos, no entanto, serviriam ao mesmo propósito: guiar e influenciar o destino da humanidade. Uma das grandes facetas da vida de Jesus é sua habilidade de realizar curas milagrosas, desde a cura de cegos, leprosos e paralíticos, até a expulsão de demônios. Suas ações são vistas como sinais de sua divindade. No entanto, e se essas curas tivessem uma explicação baseada no conhecimento energético, como o Reiki ou o Qigong, práticas milenares de manipulação da energia vital? Essa perspectiva abre uma nova janela para entendermos os poderes de cura de Jesus, ligando-os a tradições espirituais orientais que envolvem o equilíbrio das energias do corpo. Reiki, por exemplo, é uma prática japonesa que utiliza a imposição de mãos para canalizar a energia vital, chamada de Qi, promovendo a cura física, emocional e espiritual. Muitos relatos das curas de Jesus envolvem o simples toque de suas mãos, ou até mesmo a cura à distância, como no caso do servo do centurião. Jesus poderia ter dominado uma forma ancestral de Reiki, adquirida durante suas viagens ao Oriente, que lhe permitia canalizar energias poderosas para restaurar a saúde de seus seguidores. Se Jesus realmente viajou para a Índia e o Tibete, como algumas teorias sugerem, é possível que ele tenha aprendido sobre essas práticas de cura energética. Tanto o Reiki quanto o Qigong, que são tradições que trabalham com a circulação de energia pelo corpo, possuem paralelos com as descrições bíblicas dos atos de cura de Jesus. A manipulação dessa energia vital permitiria não apenas curar doenças, mas também equilibrar os campos emocionais e espirituais das pessoas, explicando a transformação completa dos que eram tocados por ele. Essas práticas também envolvem a ideia de que todos os seres vivos possuem um campo de energia ao seu redor, comumente chamado de aura. Quando uma pessoa está doente ou emocionalmente desequilibrada, esse campo de energia é afetado, e o praticante de Reiki ou Qigong ajuda a restaurar o fluxo natural dessa energia. Se Jesus dominava essas técnicas, ele poderia ter sido capaz de perceber e manipular essas energias de maneira profunda, o que explicaria sua habilidade de curar instantaneamente, algo que para seus seguidores era considerado um milagre. Um detalhe interessante é que Jesus muitas vezes falava de fé como um componente necessário para a cura. No Reiki, a intenção e a disposição do receptor também são vistas como fundamentais para que a energia flua de maneira eficiente. A cura, portanto, não era apenas uma questão de poder divino, mas também de conexão entre o curador e aquele que estava sendo curado. Jesus pode ter usado essa mesma lógica em suas práticas, trabalhando não só com a fé das pessoas, mas também com o fluxo de energia vital que permeia todas as coisas vivas. Portanto, quando pensamos nas curas de Jesus sob essa ótica, não precisamos vê-las apenas como intervenções sobrenaturais.
elas podem ter sido o resultado de um conhecimento profundo da energia que flui no universo e da habilidade de manipular essa energia para curar e restaurar o equilíbrio. Essa visão humaniza Jesus, mostrando-o como um mestre espiritual que entendia os segredos da vida e do corpo humano em um nível muito mais profundo do que suas narrativas tradicionais sugerem. Ao longo dos séculos, a história de Jesus foi moldada pelas instituições religiosas, que decidiram quais textos seriam aceitos como parte da Bíblia e quais seriam descartados. Os textos apócrifos, aqueles que foram excluídos da Bíblia canônica, contêm detalhes fascinantes sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, que oferecem uma visão muito mais mística e diversa sobre sua missão. Por que esses textos foram omitidos? O que estava em jogo para a Igreja ao esconder essas narrativas? Um dos textos apócrifos mais interessantes é o Evangelho de Tomé, que contém uma série de ensinamentos de Jesus que se concentram no autoconhecimento e na busca interior, mais do que em sua divindade. Esse evangelho sugere que o reino dos céus não está em algum lugar distante, mas dentro de cada um de nós. Uma mensagem que contrasta com a visão institucionalizada de uma igreja que controlava o acesso à salvação. Ao espalhar essa ideia de que a iluminação e o poder espiritual estão ao alcance de todos, o Evangelho de Tomé representava uma ameaça ao controle e à autoridade da igreja. Outro texto significativo é o Evangelho de Maria Madalena, que apresenta Maria como uma figura central nos ensinamentos de Jesus, com uma compreensão profunda da sua mensagem. No entanto, esses evangelhos foram amplamente rejeitados e até demonizados pela igreja, que optou por uma versão da história onde as figuras femininas eram minimizadas. A exclusão de Maria como uma líder espiritual sugere uma tentativa de silenciar a diversidade de pensamentos e vozes dentro do movimento cristão nascente. Esses textos apócrifos frequentemente apresentam uma imagem mais humana e acessível de Jesus, enfatizando sua busca por conhecimento espiritual e sua interação com diversas culturas e tradições. Se considerarmos que Jesus viajou pelo Egito, Tibete e Índia, como algumas teorias sugerem, ele teria absorvido ensinamentos místicos dessas regiões, algo que é refletido nos textos apócrifos. A exclusão desses escritos pode ter sido uma tentativa de moldar uma versão mais controlada e ortodoxa de sua história, limitando o escopo de sua mensagem. A formação do cânone bíblico foi um processo político tanto quanto espiritual. Os concílios que decidiram quais livros seriam incluídos na Bíblia tinham em mente não apenas a preservação da fé, mas também o fortalecimento da autoridade da Igreja. Textos que desafiavam a estrutura de poder estabelecida, ou que apresentavam Jesus como um místico universalista, em vez de uma figura exclusivamente divina, foram descartados. Isso limita a visão que temos de Jesus hoje, deixando de fora partes significativas de sua vida e missão. Ao excluir esses textos, a Igreja também controlava a narrativa sobre quem Jesus era e o que ele representava. Ao focar nos evangelhos canônicos que o retratam como o Messias divino, enviado para redimir os pecados da humanidade, a Igreja garantiu seu papel como intermediária entre Deus e os homens. Os evangelhos apócrifos, que apresentam Jesus como um mestre de sabedoria cósmica, abriram uma janela para uma espiritualidade mais aberta, onde a iluminação e a conexão com o divino eram pessoais e não mediadas pela instituição religiosa. A história de Sodoma e Gomorra é uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Essas cidades foram destruídas por fogo e enxofre como punição divina por seus pecados, conforme descrito em Gênesis. No entanto, essa narrativa pode ser reinterpretada como um evento causado por tecnologia avançada, possivelmente de origem extraterrestre. A destruição de cidades inteiras em um instante é algo que poderíamos relacionar com o uso de armas de destruição em massa, tecnologia que estaria muito além da compreensão dos antigos hebreus. Na passagem bíblica, 2 anjos visitam a casa de Ló, sobrinho de Abraão, e o avisam de que a cidade será destruída. Eles ordenam que Ló e sua família fujam antes que a ira divina caia sobre o lugar. Mais tarde, a cidade é consumida por uma chuva de fogo e enxofre que destrói tudo. Se substituirmos a ideia de ira divina por uma tecnologia alienígena, os anjos poderiam ser, na verdade, emissários de uma civilização avançada que possuíam o poder de destruir uma cidade com um simples comando. A descrição de fogo e enxofre caindo do céu pode ser comparada a um ataque aéreo moderno, ou até mesmo a uma explosão nuclear.
A energia liberada por esses ataques poderia facilmente ser interpretada como uma manifestação do poder divino por pessoas sem o entendimento tecnológico necessário para explicar o que estava acontecendo. Naquele tempo, qualquer tecnologia que viesse do céu seria vista como algo sobrenatural, e aqueles que a controlavam como deuses ou seres divinos. Além disso, alguns arqueólogos sugerem que a região de Sodoma e Gomorra foi atingida por uma explosão massiva, possivelmente causada por um meteoro ou algum outro tipo de evento cataclísmico. Isso poderia se alinhar com a ideia de uma intervenção alienígena, onde os anjos sabiam que o evento estava prestes a ocorrer e ajudaram a evacuar as poucas pessoas justas da cidade antes da destruição. Assim, o relato bíblico poderia ser uma forma de tentar explicar um fenômeno muito além da compreensão da época. A decisão de destruir Sodoma e Gomorra também pode ser interpretada como uma medida disciplinar de uma civilização superior que monitorava a terra e intervinha quando necessário. Talvez o comportamento moral daquelas cidades fosse visto como uma ameaça ao equilíbrio social ou espiritual que essa civilização desejava manter, e a destruição fosse uma forma de reiniciar o processo. Isso se encaixaria com a ideia de uma intervenção alienígena, onde esses seres avançados atuavam como guardiões da Terra. Se a destruição de Sodoma e Gomorra foi realmente um evento causado por seres extraterrestres, isso muda completamente a maneira como interpretamos as narrativas bíblicas de destruição e punição. Em vez de um Deus todo-poderoso julgando a humanidade, poderíamos estar vendo ações de uma civilização avançada, utilizando sua tecnologia para moldar o destino da humanidade. E, como sempre, essas ações foram interpretadas pelas culturas antigas dentro do contexto religioso e mitológico que conheciam. Nos textos bíblicos, Yahvé é conhecido como o Deus Supremo, Criador de todas as coisas e o responsável por guiar a humanidade. Satanás, por outro lado, é visto como o adversário, a figura que tenta desviar a humanidade do caminho de Deus. No entanto, ao observar as mitologias e narrativas sumérias, encontramos algumas descrições que podem fazer com que repensemos essa dualidade. Em alguns textos antigos, Yahvé parece se alinhar com as características de Enlil, enquanto Satanás pode ser comparado a Enki. Esses dois deuses sumérios tinham um relacionamento conflituoso, o que reflete, de certa forma, a relação entre Deus e o diabo na tradição judaico-cristã. Enlil era um deus severo e controlador, enquanto Enki, seu irmão, era mais benevolente e próximo dos seres humanos, frequentemente os ajudando e oferecendo conhecimento. Nos mitos sumérios, Enki foi o responsável por ensinar aos humanos diversas habilidades que os tornaram autossuficientes, o que gerou conflitos entre ele e Enlil, que preferia que a humanidade permanecesse submissa aos deuses. Se aplicarmos essa mesma lógica às figuras de Yahvé e Satanás, podemos questionar se a imagem de Satanás como o mal absoluto não seria, na verdade, uma distorção histórica para ocultar sua verdadeira intenção de libertar a humanidade. No Gênesis, vemos um eco dessa disputa na história de Adão e Eva. Deus, Yahvé, proíbe Adão e Eva de comerem do fruto da árvore do conhecimento, mas a serpente, frequentemente associada a Satanás, os encoraja a fazê-lo. Ao comerem o fruto, Adão e Eva abrem os olhos, ganhando conhecimento e consciência de si mesmos, o que poderia ser visto como uma forma de libertação. Esse evento, tradicionalmente interpretado como a queda do homem, pode ser reavaliado como uma elevação, onde a humanidade, pela primeira vez, começa a questionar e desenvolver sua própria autonomia. Assim como Enki queria que os humanos tivessem o conhecimento para se libertar, Satanás, nesse contexto, poderia estar cumprindo o mesmo papel de mentor, tentando dar à humanidade a sabedoria que os tornaria menos dependentes dos deuses. Por outro lado, Yahvé, semelhante a Enlil, tenta preservar uma ordem onde os humanos permanecem obedientes e submissos. Isso pode sugerir que o conflito entre Deus e Satanás seja uma luta entre a submissão cega e a busca pela liberdade de pensamento e autossuficiência. Essa visão nos faz repensar a dicotomia entre o bem e o mal que normalmente associamos a Deus e ao diabo. Ao invés de uma luta moral entre o certo e o errado, poderia ser uma disputa entre diferentes abordagens para a evolução da humanidade. Um lado preferiria manter a humanidade em um estado de ignorância controlada, enquanto o outro
buscaria nos levar ao conhecimento e à autonomia, ainda que isso trouxesse desafios e sofrimento. A partir dessa perspectiva, a história do Éden se torna uma metáfora para a escolha entre a obediência cega e o despertar da consciência. Se Yahweh e Satanás, ou Enlil e Enki, representam forças opostas em uma narrativa cósmica maior, podemos entender as histórias bíblicas como uma representação desse conflito. A intervenção de Satanás na história de Adão e Eva, por exemplo, pode ter sido menos uma traição e mais uma tentativa de abrir os olhos da humanidade para sua verdadeira natureza e potencial. Isso sugere que as histórias religiosas, vistas sob uma nova perspectiva, podem contar uma história muito diferente da que tradicionalmente acreditamos. Um dos conceitos centrais nos ensinamentos de Jesus é o reino dos céus. Tradicionalmente, ele é visto como um local físico ou espiritual, ao qual os justos irão após a morte. No entanto, alguns estudiosos sugerem que o reino dos céus pode ser entendido como um estado de consciência elevado, uma realização interna da divindade presente em cada indivíduo. Essa ideia está intimamente ligada à noção da consciência crística, que sugere que Jesus não veio apenas para ser adorado, mas para despertar essa mesma consciência em cada ser humano. Se Jesus fosse de fato um ser com conexões extraterrestres ou um híbrido humano alienígena, seus ensinamentos poderiam ser interpretados como uma tentativa de elevar a humanidade a um nível espiritual e intelectual mais avançado. Ele estaria oferecendo às pessoas as ferramentas necessárias para despertar uma consciência superior, uma forma de iluminação que transcende o simples dogma religioso. Esse conceito de consciência crística sugere que Jesus via a todos como capazes de alcançar o mesmo estado de união com o divino que ele próprio experimentava. O conceito de uma consciência crística não é exclusivo do cristianismo. Em muitas tradições espirituais ao redor do mundo, encontramos a ideia de que os seres humanos têm o potencial de despertar para uma realidade superior, onde estão conectados diretamente com o cosmos e o divino. No budismo, isso é chamado de iluminação. No hinduísmo, de moksha. E no misticismo ocidental, de gnose. Jesus pode ter sido um dos muitos mestres que vieram à Terra para ajudar a guiar a humanidade nessa jornada espiritual. Os textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, reforçam essa ideia ao sugerir que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus, em vez de apontar para um paraíso distante, estaria nos instruindo a olhar para dentro e a encontrar a divindade que já habita em cada ser humano. Essa mensagem é profundamente transformadora, pois desafia a estrutura religiosa tradicional, que coloca a divindade como algo externo e distante, acessível apenas através de intermediários. Ao contrário, Jesus estaria nos encorajando a reconhecer nossa própria divindade e a viver de acordo com essa verdade. Essa visão também se alinha com a ideia de que Jesus tinha um conhecimento profundo das leis universais e da interconexão de todas as coisas. Ao falar sobre o amor incondicional e a compaixão, ele estava revelando as leis fundamentais do universo, que transcendem as regras humanas e nos conectam diretamente com a energia cósmica. Jesus sabia que, ao despertar a consciência crística dentro de cada pessoa, ele estava capacitando a humanidade a viver em harmonia com essas leis universais, promovendo um novo estado de ser. Portanto, a missão de Jesus pode ter sido muito mais do que apenas ensinar sobre moralidade e conduta ética. Ele pode ter vindo à Terra com o propósito de despertar a humanidade para seu verdadeiro potencial divino. Essa jornada de evolução espiritual, conhecida como consciência crística, é o caminho pelo qual os seres humanos podem transcender as limitações físicas e espirituais, conectando-se com uma sabedoria cósmica maior. Jesus pode ter sido o primeiro a mostrar esse caminho, mas sua mensagem sugere que todos nós somos capazes de trilhar essa jornada.